Significado desse tratado. Qual o significado dele? Bom, a gente já viu aqui que o universo não é uma máquina, ele é um organismo que está em movimento. E em movimento muito mais do que espacial, um movimento profundo, que significa estar trilhando uma trajetória. Todo mundo que está caminhando e andando numa estrada pretende chegar em algum destino. Você tem um objetivo. A mesma coisa se dá com todo o universo e com todas as suas criaturas, né, que compõem esse universo. Isso aí é evidente, né? Você pode não saber nos detalhes, né, encaixar isso com a ciência atual, mas que isso é verdade é inquestionável, né? Prove isso, demonstre isso. Bom, evolua antes, que daí eu nem vou precisar provar. Certo, amigo? Evolua você antes, que daí nem mais prova você vai pedir, porque você já vai ter percebido, né? Então, as pessoas que já intuem essas altas realidades, eu passo uma mensagem que eu aprendi ao longo desses quase 40 anos de vida. Não fique se desgastando com pessoas que estão boiando. As pessoas que estão boiando, e algumas afundando, irão começar a sofrer tanta dor, mas tanta dor, de tanta traição e tanta pancada, que não irá lhes restar alternativas a não ser se alinhar à lei. E assim vai se dar. Então, fiquem tranquilos, né? Não se preocupem com essa difusão disso, temos que difundir e convencer as pessoas. Se a pessoa não quiser aceitar isso, ela vai aprender da outra maneira, né? Vai aprender da outra maneira. Tudo bem. É uma escolha, né? Você não pode impedir uma pessoa de se ferir se ela realmente quer fazer isso, né? Então daí, de novo, né? De acordo com o grau de consciência, a pessoa vai interpretar o que eu estou passando como uma arrogância, né? Um ser que é frustrado, um tiozão egoísta, né? Que está falando de uma torre de marfim, um monte de coisa que não tem objetividade. É a visão dele, né? O ponto de vista dele, tudo mais, blá blá blá. Então tudo bem, né? Então tudo bem. Daí, por tabela, a pessoa não vai se interessar pela obra, né? Pelas revelações de sua voz. Bom, o importante é estar repassando, né? Comunicando, né? Da melhor forma possível isso. Bom, teleologia é o estudo do significado, né? O estudo da finalidade última da coisa. A engenharia, ela é teleológica, né? Quando você projeta um satélite, uma ponte, um prédio, um sistema de saneamento de uma cidade, um sistema de distribuição de energia elétrica, um automóvel, um trem. Quando você projeta essas coisas, você precisa ter muito claro para que isso vai servir. Qual vai ser o significado disso? Qual vai ser o objetivo? Então, de certa maneira, a engenharia é uma área, né, profissional no qual a teleologia é de importância capital. Só que não se usa tanto essas palavras no curso, infelizmente. Eles falam de requisitos, de sistemas, de subsistemas, né? Nas instituições públicas e privadas, né? Fala-se em missão, né, da organização, qual é a nossa missão, né? Mas isso no fundo é teleologia, né?
Porque, assim, a pessoa tem que... Você tem os requisitos, você tem a missão da sua instituição, a pessoa sempre tem que estar entendendo qual que é esse objetivo, né? Por isso o estudo desse significado. Coisa que as pessoas dão pouquíssimo valor hoje em dia, né? A consciência das pessoas não opera nesse nível, achando que isso é abstrato, né? Ah, vamos pôr aqui a missão da instituição, porque todas as outras põem também isso. Vamos pôr um palavreado bonito. Eu nem sei o que isso significa, mas põe lá, soa bem. Né? Soa bem. E daí na hora de você atuar, quando você vai todo dia, você trabalha lá com seus colegas, cada decisão que você toma, a pessoa nem tem em mente essa coisa que decidiram escrever, né? O cara nem sabe o que significa a coisa. Ou o cara sabe intelectualmente, né? O cara não implementa isso lá em cada ato que ele faz. Daí tudo perde o sentido, né? Você só resolve problema de curto prazo, sendo que essas soluções de curto prazo só vão preparando futuras catástrofes que vão pipocando e são cada vez menos gerenciáveis, né? É isso que eu observo, tenho observado ao longo da minha vida. Mas você fala, né? Você explica, o cara se rala, é traído, se decepciona, fica doente, mentalmente, né? Psicologicamente e até fisicamente. O cara faz 30 vezes a mesma coisa, dá errado. O cara até fala que o certo seria fazer de tal maneira, mas nunca faz, né? Sempre que surge alguém que dá oportunidade de fazer uma parceria, o cara vai para trás, né? Dá um passo atrás. E daí é interessante, né, que se vocês lembrarem lá no começo dos vídeos, né, eu falei sobre o método da tentativa e erro, né? E assim, a humanidade está nessa tentativa e erro, né? Não adianta que você tenha mecânica quântica, você tem cosmologia, você tem várias teorias, né? Para descrever, para tentar explicar como a vida surgiu. Daí hoje está vindo o aspecto da informacional, né? Que é fundamental nos organismos vivos e tem um papel predominante. Né? Você tem um monte de sofisticação, mas você tem pouca vivência profunda, né? Você não sabe o significado disso que você está descobrindo, né? Até mesmo grandes cientistas como a Sarah Walker, com todo o respeito aqui, acho que não percebem a maravilha daquilo que eles estão começando a arranhar, porque eles já não têm a visão máxima, né? Que a sua voz passou de uma maneira brilhante, né? Pietro Baldi, né? Conseguiu captar isso, sua voz. Existe uma pessoa, né, que eu descobri recentemente na área acadêmica que parece que está realmente começando a se abrir para isso, tem uma sensibilidade muito maior, ainda jovem, né, que é aquele Alex Gomes Marín, né, da Espanha, um físico teórico e neurocientista espanhol. Ele tem uma certa abertura. Isso é raríssimo de observar, né? Ele começa a perceber a importância dessa questão do significado. Inclusive, numa das entrevistas que ele deu, eu assisti, ele falou abertamente, né? Está no YouTube, disponível para o mundo inteiro. Falou que não tem sentido você descobrir um monte de coisa fantástica no campo acadêmico, né? Da ciência, se isso não te faz entender melhor o que é o amor, né? E viver mais o amor. Ele diz mais ou menos assim, não exatamente assim, né? Imagina um cientista, né, falando de amor, né? Falando, você descobriu um monte de coisa aqui, mas se isso não te diz mais sobre o amor, de fato, do que adianta? Do que adianta? Daí você vai nesse tratado aqui, que já tem 90 anos, mais de 90 anos, né? E
a sua voz. Fala isso logo no começo, né? O básico, o beabá daqui, né? Aliás, no livro Grandes Mensagens, se não me engano, tá? Que já foi o início das revelações. A mensagem de Natal, se não me engano. É uma descoberta... Um ato de bondade vale muito mais do que uma descoberta científica. Só que no nosso mundo, não. A gente acha que uma descoberta científica tem valor, né? Ou uma erudição filosófica, ou uma astúcia tão grande, né, que faz você parecer que é o bonitão da vez, mas você está causando mal para os outros, né? No nosso mundo a gente admira o ladrão que consegue exercer todos os seus instintos, roubar todos, enganar, trair, só que sem ser pego, né? Sem parecer. A gente admira, né? A imensa maioria da humanidade admira esse tipo biológico, é um tipo astuto. E daí você percebe, né? Porque ainda falta milênios e milênios, né? Para essas coisas aqui começarem a ser levadas a sério. Mas a questão aqui, né? É justamente essa, né? Eu estou falando todas essas coisas que aparentemente não tem nada a ver com isso tudo aqui, porque no fundo elas têm tudo a ver, né? Eu falei para vocês desde o início que eu vou fazer essa exposição de modo a tentar captar o máximo possível de pessoas, né? Fazer elas acordarem, né? De tal forma que depois não tem mais desculpa, né? Pessoa, depois disso que eu vou expor aqui, a pessoa não tem desculpa de falar, estava muito difícil, eu tinha que ler, né? Eu tenho um blog que fala os últimos textos, né, dos últimos anos, falam claramente. Só que mesmo assim, né, vamos fazer vídeo. Então, depois dessa exposição, não vai ter mais desculpa para a pessoa que entrou em contato com essas coisas não começar a absorver e caminhar no sentido evolutivo, né? Eu estou referenciando, né, vários exemplos, né, da sétima arte, ponho livros de autores diversos, de pensamentos diversos, referências nas religiões, né? Todas as religiões aqui são bem-vindas, sistemas de crença e valores. As últimas orientações das ciências estão sendo usadas aqui para demonstrar, né? Então tem tudo aqui, né? Aspectos da vida pessoal, afetiva, filosofias, por aí vai, né? Então não vai ter mais desculpa depois dessa exposição. Mas não ficou claro. Não tem nada a ver, né? As pessoas têm que aprender, com todo respeito, a tirar a bunda da cadeira e começar a se mexer, né? As pessoas gostam muito de soltar essa. Não, mas é que é muito difícil que você fala. Mas é que não é claro. É que essa coisa de se melhorar é difícil. Eu tenho meu ritmo e tal. Eu falei de ritmo, né? Realmente, de fato, cada um tem seu ritmo. Mas o intelecto, né, é tão orientado para a matéria, né? Está com tão medo de que a intuição, né, passe a predominar, que ele pegou essa grande verdade e agora ele está usando para fazer um jogo, né? Que nem a pessoa que fica no dia inteiro no sofá engordando, sei lá, vendo pornografia, vendo filme onde o cara mutila, picota o cara em 1000 pedaços, vê um monte de coisa que degrada, né, o ser humano, né? Fica vendo um monte de coisa repetitiva, engorda, fala mal, arrota, né? Fofoca. O cara, intelectualmente, ele faz uma construção mental e fala: você não pode me tirar disso porque eu estou no meu ritmo natural, né? Na verdade, o cara não está, o cara está se destruindo a si mesmo. E como ele está tão viciado na coisa, ele está tão dependente, ele está tão drogado, ele vai fazer de tudo para justificar o estado que ele está, né? Mas aquele ritmo dele
tão lento em aprender as coisas da vida não é o ritmo natural, né? Na verdade, com o intelecto, né, a consciência racional analítica, nos dá a liberdade, né, de fazer o certo ou o errado, né, diferente do animal, da planta, né? E também diferente dos seres que estão acima do santo, do gênio, profeta, até o anjo, né, que também não tem essa liberdade que a gente tem no nível humano, né? Porque o anjo, ele é livre, mas ele só faz a única coisa que ele pode e deve fazer. Ele é autodeterminado. O que é subhumano, né, tudo abaixo, faz tudo perfeitamente de acordo com o seu nível evolutivo. São alodeterminados. O ser humano está suspenso entre esses dois universos, digamos assim. A gente tem a liberdade de experimentar através do nosso nível de consciência atual. E daí que está a coisa, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente usa, né? Porque é muito fácil, o cara pode pegar uma coisa que eu estou apresentando e fazer um jogo para tentar desqualificar o que eu estou apresentando, dizendo que, ó, você falou isso, mas veja bem lá o que você falou e tal. E na verdade, isso aí é uma construção mental maquiavélica que o indivíduo faz para ele mesmo se eximir do seu dever de evoluir. Vocês entendem o que eu estou tentando passar aqui? Por isso se fala muito da inteligência do diabo. O diabo é muito inteligente, né? Depois, mais à frente, eu vou ver, se alguém tiver dúvida, eu faço até um vídeo para explicar melhor o que eu quero dizer com o diabo, né? Inteligência do diabo, porque aqui, né, a pessoa muitos, né, vão interpretar de todas as maneiras possíveis, exceto pela qual eu estou repassando, né? Mas quem viu o filme Matrix, né, e tem essa visão cósmica, né, essa visão profunda, já nesse nível, consegue intuir, né, o que eu estou passando, vai compreender. Mas é algo que precisa ser colocado aqui, deixado em rede, né? Bom, voltando à questão, né, do capítulo, a gente tem então esse ponto, né? A percepção dos fatos, né, ela é limitada pela estrutura do nosso universo, né? Então, no nível individual, eu posso dizer assim, a minha percepção consciente da realidade, com R maiúsculo, ela é limitada pelo meu nível meu nível evolutivo, consciencial, e automaticamente por quais tipos de sensores eu estou conectado, né? Eu sou limitado pelos meus sentidos físicos, né? E pelo nosso grau de consciência, né? Pela nossa estrutura atual, né? Então, a gente só vai conseguir captar o que a gente consegue absorver de fato e compreender. Tudo que a gente não consegue compreender, a gente não vai ser sensível a essas coisas, né? O que entra noutra questão, né, que o Baldi escreveu um livro inteiro chamado As Núrias para explicar como funciona a técnica de recepção dessas correntes de pensamento, né, que foi o que nos brindou com a grande síntese. Então, essa questão de percepção tem muito a ver com qual é o seu nível consciencial atual, né? Sendo que existem subníveis e você está sempre em movimento, né? Uma coisa que eu destaco muito aqui é justamente essa aqui, né? Perante lei única, não se justificam divisões ideológicas entre materialismo e espiritualismo. Quer dizer, quando a gente fala em monismo, não tem o menor sentido você continuar com esse aspecto divisionista, né?
E eu venho percebendo que é raríssimo, raríssimo, encontrar pessoas que não têm esse aspecto divisionista, né? A pessoa tende a ir para um extremo ou tende a ir para o outro, né? Inclusive, muitas pessoas que estão indo para o espiritualismo, né? Por verem o materialismo como uma coisa do mal ou como uma coisa de importância secundária, e isso traz um pacote inteiro, né? Como, por exemplo, achar que o fato de eu ser mais espiritual, New Age, querer me melhorar, significa que eu só tenha que ser positivo e tal. O que é um outro erro, né? Que é não lidar com sua sombra, o que te leva também a não agir de modo resoluto. Coisas que o Mário Schroeder explica muito bem em alguns vídeos dele, né? Essa coisa de positividade, que, assim, não é que seja algo errado, mas a gente tem que tomar cuidado com o que isso significa de fato, né? Senão você vê um monte de seres aí que tem que ser positivo, tem que falar só coisa boa e tal. E na verdade essas pessoas elas estão boiando, né? Elas não pegaram a essência da coisa. O que obviamente não significa que você tenha que ser aquela pessoa que esteja sempre reclamando e dando volta em círculo, né? E pensando no mesmo nível, né? Não é nem uma coisa nem outra, mas algo totalmente diferente, né? Mas o que eu percebo é que muita pessoa dita espiritualista, ela tende a ignorar, né? Tende a jogar no lixo a faculdade de pensar. Porque ela interpreta também pensar como só... o cara que pensa é o cara que sabe argumentar bem, que sabe discorrer sobre filosofias, que escreve um texto impecável, que consegue modelar, né, uma coisa com equações diferenciais, né, e por aí vai. Né. Para muita gente, pensar só diz respeito a essa coisa, sendo que pensar é muito mais amplo, né, do que isso. Né. Pensar é muito mais amplo do que isso. Essas coisas são um aspecto muito restrito do pensar, diga-se de passagem. Então, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão na vida, mesmo que não envolva nada dessas coisas que exigem esse estudo formal, você pode tomar uma decisão pensando muito bem ou pensando muito pouco, né? Pensando mal. Então, essa questão de pensar é algo que tem que ser retrabalhado dentro das pessoas, porque as pessoas, a imensa maioria nem sabe o que significam as palavras, né? Então, nesse sentido também a obra é muito interessante, né? E tem a ver com o significado teleológico, né? O balde, né? O palavreado, a forma de usar o palavreado é algo que nos faz ficar muito encantados, né? Nos estimula a ser melhor, a rever coisas, a olhar para nós mesmos. É como se fosse um efeito da obra, né, à medida que vão sendo reveladas as coisas. Então, quando a gente fala em lei única, não dá para tirar Deus. Falou lei única, a consequência é chegar em Deus. E, consequentemente, não existe mais divisionismo, né? Por isso eu percebo que todas as correntes que não tratam Deus e de forma consciente, né, mais consciente como o eixo central, não conseguem solucionar as coisas. Inclusive por isso nenhuma consegue solucionar nada plenamente, né? Mesmo que elas estejam caminhando rumo à verdade, porque não existe nada como a coisa que eu estou apresentando aqui, né? Enfim. Mas então esse é o significado, né, teleológico do tratado. Tem alguns trechos muito interessantes que eu vou comentar brevemente depois, né, só para finalizar aqui. Mas isso eu deixo para a próxima. Até lá.